Hoje eu quero falar com você não apenas sobre um filme, mas sobre algo que muitas pessoas carregam em silêncio, a dificuldade de perdoar. O filme Eu Só Posso Imaginar apresenta uma história que toca profundamente porque fala de feridas emocionais, rejeição, mágoas, principalmente de um relacionamento marcado por dor. E olhando para essa história, pela perspectiva terapeuta, existe uma pergunta que precisamos fazer. Até quando você pretende carregar aquilo que alguém fez contra você? E porque muitas vezes as pessoas que nos feriu, ela continua vivendo a vida dela, enquanto nós vivemos presos no acontecimento. A mágoa pode passar anos dentro de uma pessoa. Ela pode aparecer da maneira como confiamos, da maneira como amamos, da maneira como reagimos e muitas vezes até na maneira como já chegamos nós mesmos. Não existe algo importante que precisamos aprender. Perdoar não significa dizer que aquilo que aconteceu foi certo. Perdoar significa esquecer. Não significa permitir que alguém continue nos machucando. Não significa abandonar limites ou voltar para uma relação que nos faz mal. O perdão muitas vezes é uma decisão de não permitir que a queda ou aquela dor continue controlando a nossa vida. E é exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque algumas feridas ela não desaparecem simplesmente com o tempo passou. Elas precisam ser acolhidas, elaboradas, elas precisam ser resignificadas, tá? E em determinados momentos nós precisamos olhar para aquilo que aconteceu e dizer: isso me feriu, mas não vai definir quem eu sou para o resto de minha vida. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora. Existe alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Talvez seja seu pai, sua mãe, talvez seja seu filho, um cônjuge, um amigo, ou alguém que decepcionou você profundamente. E talvez você esteja esperando aquela pessoa pedir perdão para você seguir em frente. Mas existe uma reflexão importante aqui. Será que a sua cura precisa depender de mudança de outra pessoa? O perdão pode ser um processo. Às vezes você precisa falar sobre aquilo, chorar, reconhecer a raiva, e entender sua dor. E pouco a pouco escolher não viver mais como prisioneiro daquela história. Como terapeuta, eu acredito que algumas das maiores transformações acontecem quando conseguimos orar para nossas feridas, sem permitir que elas continuem governando as nossas vidas. Aqui existe uma mensagem muito forte do filme. Você não pode mudar o passado, mas pode decidir o que fará com aquilo que o passado fez com você. Talvez hoje seja o dia de começar esse processo. Não para beneficiar quem te feriu, mas para cuidar de quem sofreu com você. Porque perdoar não é pagar a história. Permitir que a história determine o resto de sua vida. Talvez essa seja uma das maiores formas de liberdade que podemos experimentar, viu? Perdoar pode não mudar o que aconteceu ontem, não. Mas pode transformar completamente o que acontecerá amanhã. Abraço.